Bom, gente, eu estou aqui com vocês hoje para passar com vocês o lab, né, de conclusão aí do nosso curso CCNA Voice. É um lab relativamente simples, né, que foi montado de forma que vocês consigam replicá-lo na casa de vocês. E, bom, é bem simples, né? Eu vou passar aqui com vocês então esses slides, né, que eu montei só para mostrar o que a gente vai estar fazendo hoje, tá? Então, hoje o lab basicamente, né, ele vai tratar da integração do Call Manager com o Unity, que é o sistema de voicemail. Nossa agenda, né, a gente vai tratar então da instalação do Call Manager e do Unity em máquinas virtuais, usando o VMware no caso. A configuração da integração básica, né, então como que a gente integra, né, o Call Manager com o Unity. Isso daí vai ser tratado então também nessa aulinha rápida. E vamos adicionar então os telefones, né, para que se registrem ao Call Manager. Então a gente consiga fazer o teste de voicemail e etc. Esse então é o objetivo da aula de hoje, tá? Os componentes utilizados nesse laboratório, é bom vocês terem para eventualmente, se forem replicar isso depois, pelo menos terem a certeza de que se vocês vão colocar os comandos, as configurações, que se por acaso não for a mesma plataforma, a mesma versão, pode ser que dê alguma diferença, né? Então é normal, não tem problema, basta seguir o roteiro que eu também vou estar disponibilizando para vocês. Basicamente a gente vai estar usando o Cisco Communications Manager, né, o Call Manager 862, a mesma versão do Unity. A parte de virtualização estou usando o VMware Workstation 9 e o softphone que eu vou estar usando nesse cenário é o IP Communicator versão 861, que também está disponibilizado para vocês. A ISO de instalação do Call Manager e do Unity está disponível dentro do ambiente de aula do Moodle dos nossos cursos, do curso de Voice. Na mesma imagem, na mesma ISO, você tem tanto a instalação do Call Manager quanto do Unity. Os requisitos de um são diferentes do outro, tá? Então, para vocês conseguirem fazer a instalação do Call Manager, deixa eu só colocar aqui para vocês, assim vocês já têm certinho, né? Então, para o Call Manager, vocês têm que ter numa AVM, né, que vocês vão criar, tem que estar para rodar o sistema Linux, né? Red Hat Enterprise 4, mínimo de 2 GB de RAM. Eu sei que é pesado, mas é isso que ele exige, tá? E mínimo de 80 GB de HD, tá? Isso para o Call Manager. Para o Unity, para vocês conseguirem instalar ele, tá? Mesma coisa, Linux, Red Hat Enterprise 4. Quando vocês forem criar a VM, né, ele pergunta para vocês qual o tipo de sistema que vai ser instalado, selecionem esse. Mínimo de 4 GB de RAM, é exatamente o dobro do Call Manager, tá? E mínimo de 80 GB de HD. Lembrando, pessoal, que para máquinas virtuais esse consumo de disco não é instantâneo, né? Ele vai criar, na verdade, um arquivo que você escolhe isso na hora, na verdade, de montar, né? De criar o disco virtual. Escolham, tá, aquela opção que o disco vai crescendo conforme necessidade. Assim vocês não entopem o HD de vocês com um arquivo de disco, né, virtual, que é extremamente grande. Eu coloquei 80 aqui, mas é 160. Tá? Se vocês colocarem configurações menores do que essas, tá? Por exemplo, 2 GB de RAM no Unity e 80 GB aqui, ele vai acusar que não passou no teste de requerimentos, não vai estar disponível para vocês instalarem. Tá? Um artifício que eu uso para poupar um pouquinho, pelo menos, de memória RAM, para conseguir rodar as duas máquinas simultaneamente, eu instalo com esses requisitos, cada uma delas em separado, obviamente, tá? E depois que elas estão instaladas, eu vou lá na máquina virtual do Unity e reduzo a memória RAM dela para 2 GB. Né? Então ele starta, ele vai falar para mim, olha, os requisitos são diferentes, você quer continuar mesmo assim, você vai perder suporte, etc. Tal. Você fala que sim, starta e ele vai
rodar normalmente, né? Em ambiente de laboratório não vai ter grandes problemas. Mudem apenas a memória do Unity, tá? Se forem mudar do Call Manager, aí acho que o impacto é um pouco maior. Não, eu já tentei rodar com 1 GB de RAM, por exemplo, não ficou muito legal, tá? Fica aí a dica para vocês, então. Tentem montar as máquinas virtuais exatamente nesses moldes aqui, vocês não terão maiores problemas para instalar essas duas plataformas. De novo, a ISO está disponível no nosso sistema de ensino, tá? O diagrama, né, bem simples do que a gente vai estar fazendo hoje aqui nesse lab. Vai ter um servidor, então uma máquina virtual rodando o Call Manager, uma outra máquina virtual separada rodando o Unity, tá? Os endereços IPs dessas máquinas eu não coloquei aqui, devia ter colocado, tá? Mas deixa eu fazer então rapidamente aqui, tá? Deixa eu inserir aqui então uma caixa de texto, tá? O endereço IP do Call Manager será 8.192.168 100.115. Tá, então esse aqui é para o Call Manager e para o Unity vai ser o 125, tá? Então esses são os endereços IPs aí que a gente vai estar usando para cada uma dessas máquinas virtuais, né? Isso daí é configurável no momento de instalação de cada uma das plataformas, né? Quando você instala o Call Manager no processo no Wizard, né? Ele vai te perguntar qual é o endereço IP que você quer dar para a máquina. Eu aconselho que vocês coloquem o endereço IP como eu fiz, né? De forma fixa, não deixem o DHCP dar o endereço para ele, porque vocês não vão saber qual é o endereço que o DHCP deu. Então vai dar mais trabalho para vocês. Depois na próxima vez que vocês forem utilizar vai estar com outro IP. Então coloque o endereço fixo, né? Vocês não vão ter surpresas, ok? Os telefones IP, um está rodando nesse PC aqui que eu estou fazendo essa gravação, que é o IP Communicator, né? O softphone da Cisco, e o outro está rodando no meu notebook, onde está rodando também o Call Manager e o Unity. Tá? Então eles não estão rodando aqui nessa máquina onde eu estou fazendo essa gravação, eles estão rodando numa máquina aqui do lado. Okay? O endereço IP que eles vão pegar vai ser servido pelo DHCP que está rodando na minha LAN. Então tem um DHCPzinho na minha LAN, ele vai servir o endereço IP para esses dois caras aqui, como se fossem PCs comuns, tá bom? Dúvidas adicionais, pessoal, lógico que a gente não acabou, né? Isso aqui é só a introdução, mas qualquer dúvida adicional, usem o fórum da seção de laboratórios que a gente tem lá no nosso ambiente de ensino. Tá? Então, poxa, vocês viram esse videozinho, tentaram replicar isso na casa de vocês, surgiu alguma dúvida, né? Alguma coisa não está funcionando como deveria, não tem problema. Basta colocar lá o que vocês estão vendo, qual o problema que vocês estão percebendo, e a gente vai junto aí tentar solucionar, tá bom? Bom, vamos começar. Aqui eu tenho então, a gente vai fazer tudo por interface web, né? É o método mais comum de fazer as configurações nessas plataformas. A gente tem aí então a interface do Call Manager e a interface do Unity, são bem parecidas, pelo menos na tela de login, né? Eu tenho um roteiro aqui, né? Vocês estão vendo um roteirinho aí que eu imprimi, inclusive, né? Com passo a passo aí do que a gente vai fazer hoje. Esse mesmo roteiro eu vou passar para vocês depois em formato eletrônico, para vocês conseguirem seguir ele, e aí evita também problemas, vocês sabem exatamente o que vocês estão fazendo. Para mim esse roteiro ele me ajuda a não esquecer de nada, porque são várias configurações, várias coisas que têm que ser criadas, né? Vários parâmetros que têm que ser configurados, e eventualmente sem um roteiro você esquece alguma coisa e na hora do teste o cenário falha. Então, para ganhar tempo e também não ficar naquele processo que fica aparecendo um chutômetro, então a gente faz tudo direitinho, cria um roteiro de configuração e vai seguindo ele passo a passo, tá? Então vamos logar aqui no Call Manager. Tá, então essa é a tela de login do Call Manager. E a primeira coisa que a gente vai fazer, só uma coisa, né? Aqui ele fala, né, que tem uma questão de licenças aí. O Call Manager e o Unity, né, se você não tem as licenças adquiridas pela Cisco, etc., ele vai instalar e vai funcionar integralmente, tá? Sem limitações, a não ser no que se refere a, por exemplo, o número de devices que você pode colocar, né, que podem se registrar no Call Manager, número de portas de comunicação com o sistema Unity e uma outra funcionalidade também que vai estar um pouco limitada.
mas para ambiente de laboratório é possível você usar todas as funcionalidades, né? Óbvio, com um número pequeno aí de telefones se registrando, tá bom? Então ele não vai pedir para vocês colocarem licença depois, como é o Windows, por exemplo, depois de um tempo. Então não se preocupem com isso, tá? Não vai ser um problema para vocês. Para laboratório, mais do que suficiente, ok? Bom, primeiro passo então, vamos trabalhar com a parte de integração Call Manager e Unity. Então por aqui, só antes, tá? Lembrei. Tenham certeza, tá, pessoal, que os serviços, né, que vocês vão trabalhar, eles estão ativados. Então vem aqui em Service Parameters, tá? Então System Service Parameters, tá? O servidor, vocês vão selecionar o servidor que vocês estão trabalhando, e aqui tem uma lista de serviços, né? Vocês têm que ver que pelo menos o serviço de Call Manager está ativo. No nosso caso aqui está inativo, tá vendo? Se o Call Manager está inativo, obviamente não vai funcionar, né? Então o que vocês têm que fazer? Vir aqui no Cisco Unified Serviceability, vão acessar então a parte aqui de Service Activation, Tools, Service Activation, tá? E aí vocês vão ativar os serviços que vocês vão precisar. Vocês podem colocar para ativar todos, eu não recomendo, tá? Porque até por ser uma máquina virtualizada com capacidade limitada, ativar muita coisa vai deixar o ambiente muito pesado. Então ativem só o que vocês de fato vão usar, tá? Então a gente vai usar o TFTP, vai usar o Call Manager, óbvio, vai usar o Extension Mobility, por exemplo, não nesse cenário, mas é uma coisa que vocês podem implementar relativamente fácil, então ativem, tá? Aqui de resto, pessoal, tá, do resto eu diria que a gente não vai precisar ativar nada, tá? A gente não vai usar o Reporter, nada daquilo que a gente viu nas aulas, pelo menos não nesse cenário. Depois vocês, na casa de vocês, podem ativar sem problema, tá? Então ativem esses serviços, esperem ele dar o OK para vocês, e aí vocês podem voltar para a tela de configuração de administração do Call Manager, tá? Então vamos aguardar um pouquinho. Pronto. Então ó, ele mostra que está ativado, tá? Ativado. Não se esqueçam de ativar o Call Manager e o TFTP pelo menos, tá? Porque senão vocês não vão conseguir fazer os cenários funcionarem e vão ficar aí depois batendo cabeça para tentar entender o que está acontecendo. Volta então para a administração do Call Manager. Agora sim a gente pode começar então o nosso processo de integração com o Unity, tá? Então primeira coisa, a gente vem aqui em Advanced Features, Voicemail, né? E vamos configurar, vamos começar com as portas de comunicação entre o Call Manager e o Unity, né? Para todos os efeitos, pessoal, a comunicação entre o Unity e o Call Manager acontece como se fossem ramais, né? Cada porta que você vai colocando é como se fosse um ramal que é usado, uma DN, né? Um device. Tá? Então é queimada uma licença, por exemplo, para essas comunicações entre Unity e Call Manager. Se você tem um número pequeno de portas, o que acontece? Quando você tem um número concorrente muito grande de conexões entre o Call Manager e o Unity, né, alguém não vai conseguir acessar o Unity. Então, você tem lá uma empresa com 500 usuários, mas só tem 2 portas de comunicação com o Unity. Se, sei lá, mais de 2 usuários tentarem simultaneamente acessar o voicemail deles, né, eles não vão, o restante não vai conseguir. 2 conseguem e o restante não. Entenderam a lógica da coisa? No nosso exemplo aqui, pela limitação de licenças, a gente vai conseguir no máximo 2 portas, tá? Se a gente tivesse mais licenças, a gente poderia adicionar mais. Uma vez mais, pessoal, a limitação não é do VMware, né? Não é por ser uma máquina virtualizada. A limitação está na parte de licenças. Inclusive, a Cisco homologa máquinas virtuais para cenários em produção. Eu posso instalar o Call Manager e Unity em cenários em produção também, contanto, óbvio, que eu siga os requisitos que a Cisco coloca, tá? Senão eu vou ter perda de performance, posso ter problemas aí. Minha sugestão é que vocês guardem esse nome aqui, tá? Então, estou colocando no Notepad, né? Aqui a gente está então no Voicemail, né? Port Wizard, para a gente adicionar as portas de comunicação com o Unity. Ele gera um nome aqui logo no primeiro passo, automático. Você pode mudar ele. Eu vou deixar como está. Clique em Next aqui. Quantas portas vocês querem adicionar, né? Vamos colocar 2, que é o nosso limite. Podia deixar em uma só, mas vamos por 2.
Descrição das portas, né? Vou colocar voicemail, tá? Acho que não tem... Aqui vocês podem colocar, na verdade, o que vocês quiserem, tá? Device pool a gente não tem nada, tá? Call insert space a gente não está usando, tudo isso aqui a gente não configurou. Location, optem por hub, tá? O device security é none, tá? A gente não tem segurança entre essa porta aí. E aqui também já está como default. Tudo que tem asterisco, óbvio, vocês têm que preencher, tá? Então não pode deixar sem preencher. Quando vocês não tiverem configurado alguma coisa, vocês optem por default, que é a opção que vai aparecer, tá bom? Deixa eu descer um pouquinho aqui. Bom, next, próximo passo, tá? Aqui é o directory number, né? O número de DN que você vai começar para numerar essas portas de comunicação com o Unity. Elas são sequenciais, então se você, por exemplo, tivesse licença para 10 portas, você colocaria, por exemplo, o início, né, o ramal inicial, e ele ia completar sequencialmente o restante, tá? Então, por exemplo, se eu colocar 1 aí como inicial, ele vai colocar a segunda como 2, 3 e assim por diante, tá? Aqui no nosso cenário, eu vou colocar 2501, foi o que eu escolhi. Pode ser o número que vocês quiserem, tá? Partition a gente não tem, CSS também não temos nada disso, tá? Então, internal caller ID display, então quando o Unity estiver, por exemplo, fazendo uma chamada, o que vai aparecer no caller ID do cara que está vendo, né? Vai aparecer como voicemail, vocês podem alterar isso para o que vocês quiserem, tá bom? A gente não vai usar external number mask nesse cenário também. A parte de line group, vamos deixar para configurar o line group depois. Daria para fazer aqui também, mas deixa, a gente vai fazer isso posteriormente. Aqui ele só vai dar um sumário para vocês, tá? Vocês confirmem. Na verdade não precisa nem confirmar, é só dar o finish. E aí ele vai dar o sumário de fato aqui, o que ele fez, tá? Aqui, pessoal, aquele nome que eu pedi para vocês guardarem, tá? Vocês estão vendo que ele criou ali, né? Cisco UM1 VI1 e VI2, tá? Então vocês têm que guardar esse prefixo antes dos números, tá? Porque a gente vai precisar disso lá no Unity. Quando ele pedir o prefixo, a gente tem que usar o mesmo que está configurado aqui no Call Manager, senão não vai bater ele e não vai conseguir se registrar, ok? Guarda então esse nome, né, que foi criado, e acabamos então a parte da criação das portas, né? Próximo passo. Vamos aqui em Advanced Features, né? Continua até onde a gente já criou as portas. Vamos configurar a parte de Message Waiting. O que é o Message Waiting? Né? Se vocês lembram das aulas, o MWI é aquela luzinha, o LED, né, que fica ao lado do telefone, ou o envelopinho que aparece no display de cristal líquido também, né? Mostrando o quê? Que o usuário tem um voicemail esperando por ele, tá bom? Então, como que a gente vai ativar isso? A gente precisa configurar um ramal de on e um ramal de off, né, para o Call Manager interagir com o Unity, né, e fazer essa luzinha acender ou apagar no dispositivo do usuário, tá bom? Então vamos colocar aqui um ramal 1101, tá? Esse daqui vai ser o MWI on. Seleciono on aqui, tá? A gente não tem CSS, não tem partition, então save. Volto para a lista, tá? Só vejo se foi criado, tá bom? Então agora eu vou criar um novo, que é o off, tá? Então 102 description MWI off. Já está em off aqui, não tem CSS, não tem partition, salva, volta para a lista, tá? Só se assegura que foi criado direitinho do jeito que vocês configuraram. 1101, 1102, beleza, tá certinho, né? Então vamos seguir meu roteiro aqui. Depois de criar na verdade fica fácil, né? Porque é só a gente seguir a lista aqui, ó. A gente primeiro criou o voicemail port, depois a gente criou o MWI, agora a gente vai para o voicemail pilot, né? Então vamos criar um novo voicemail pilot number, né? O que é o pilot number? Basicamente vai ser o número, né, que é o número pega tudo daqueles ramais de comunicação com o Unity que a gente criou. A gente tem duas linhas, né, com o Unity, a 2501, a 2502. Vamos criar um ramal pega tudo, né, que seriam as duas linhas. Ele vai fazer o hunt pilot, né, dessas linhas, ou seja, ele vai primeiro tentar uma, se estiver ocupado ele tenta outra, né? Vamos usar o número 2500 que faz sentido, tá? Não tem CSS, e aqui eu coloco
VM Pilot, por exemplo, tá? Clica, né, para fazer o default voicemail pilot para esse sistema, tá bom? Save, volto, só me certifico que ele foi criado, tá? Ele está aqui, ó. Esse símbolo que aparece aqui só quer dizer que ele é o default, tá? Então, por isso que aparece essa marcação aqui, tá? Então, 2500, voicemail pilot, beleza. Deixa eu ver aqui. Vamos agora pro voicemail profile, add new, voicemail profile name, né? A gente bota VM. Deixa eu ver aqui o que eu coloquei no meu default. VM padrão, sei lá, tá? Description, tá? Isso aqui não precisa, faz ele seu default, ok, salva, tá? Add successful, volta, vê se ele foi criado, beleza, tá aqui, marcação de padrão. Então eu acabei na parte do Advanced Features Voicemail, né? Cumpri tudo isso daqui. Agora eu tenho aqui na parte de Call Routing, né? Então venho aqui em Call Routing, venho aqui em Route Hunt, tá? E vou configurar o Line Group, lembra que a gente deixou para depois? Então vamos aqui, o Line Group Name eu vou colocar VM Group, Voicemail, vou colocar VM Line Group. Esses nomes aqui que eu estou pondo, tá, pessoal? Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, tá? Distribuição, algoritmo de distribuição, ele vai começar pelo 2502, por exemplo, e depois ele vai para o 2501 e assim por diante. Ele começa do maior para o menor, tá? Ele tenta primeiro o maior, se o maior não estiver atendendo, ele vai para o menor e assim por diante, tá? Então esse é o que a gente quer. Vou adicionar aqui os ramais criados, tá? Então 2501, 2502 eu adiciono ao meu line group. E basicamente é isso. Salvo. Volto para o Call Routing. Agora eu vou criar um Hunt List, tá? Add New. O nome, né, do meu Hunt List vai ser Voicemail Hunt List. Tá? Description, o que vocês quiserem. Aqui, tá? Default, né, não tem criado, clica para enable, tá, esse hunt list e para uso de voicemail. Só isso, salvo, tá, não tem. Adiciona, tá, o line group que vocês criaram, VM line group, save, tá, apareceu aqui. É só isso que eu preciso. Nesse caso aqui, volto então, dou um find só para ver que ele foi criado, tá aqui, certinho, tá? Beleza. Agora a gente vai para o final, que é o Hunt Pilot. Add New. Hunt Pilot Number 2500, que foi o que a gente criou. Auto Partition a gente não tem. Sei lá, coloco o voicemail aqui. Voicemail Hunt Pilot. Description dele. O Hunt List, o VM Hunt List que a gente criou. Deixa eu ver só se tem mais alguma coisa que a gente precisaria. Descheca o Provide Outside Dial Tone, tá? A gente não precisa disso. E acho que é só isso daí, acho que não tem mais nada. Se tiver faltando alguma coisa, ele vai acusar para vocês quando vocês tentarem salvar também, tá, pessoal? Mas o ideal é que vocês só deem um double check aí, porque se uma coisinha de nada às vezes falta, a coisa inteira não funciona. Então muita atenção aí, tá? Ele não gerou erro, não quer dizer que vai funcionar, tá bom? Certinho, criou, beleza. Tá, então já criamos então a parte de voicemail, integração. Agora a gente tem que
criar a parte do device, né? E por enquanto a gente ainda não mexeu no Unity, né? Mas vamos criar então o device. Eu vou startar aqui o meu softphone. Tá, então esse aqui é o IP Communicator, né? Ele tem a cara de um telefone IP Cisco físico, né? Bem parecido. A gente tem que configurar ele antes de mexer com o Call Manager, tá? Aqui não mexe em nada, né? Vem aqui, vocês só vão colocar um nome aqui, tá? Então, o device name dele, eu coloco normalmente o ramal, tá? Então, 111, tá? E coloquem o endereço do TFTP, que é o endereço do Call Manager, tá? No caso, eu estou usando 192.168.100.115, esse é o endereço do meu Call Manager. Lembra que a gente ativou o serviço TFTP lá, por isso que é importante, senão o telefone nem consegue se registrar, tá bom? Vocês lembram daquelas fases de troubleshooting, né? Dos problemas de voz, que mostra o passo a passo do registro de um telefone, tá? Vale para vocês lembrarem. Quando vocês fazem isso, ele rebuta, né? Ele não vai se registrar ainda porque está faltando adicionar ele no Call Manager. Então vamos aqui no Call Manager, Device, Phone, Add New. Tipo de telefone é um IP Communicator, tá? Então vocês veem que tem todos os tipos de telefone, tá? Isso aqui são telefones físicos, né? Tem todo tipo de telefone. Tem até telepresença, tá vendo? Lembra que eu falei que telepresença também usa o IP, o Call Manager, né? Também para fazer toda a parte de gerenciamento, tá? Então não é só para telefonia. Por isso que chama Communications Manager e não mais Call Manager, tá? Cisco IP Communicator, Next. O protocolo que a gente vai usar podia ser SIP ou Skinny, a gente vai usar o Skinny. Lembrando que Skinny é o protocolo proprietário Cisco. Device Name, tá? A gente vai usar o mesmo que a gente colocou ali no telefone, tá? 111. Aqui eu coloco o description que eu quiser, tá? Sei lá. IP Communicator Marco Device Pool Default, tudo que tem asterisco, de novo, né, vocês têm que preencher. Phone Button Template, vocês têm que colocar o do que bate com o telefone de vocês. No caso do IP Communicator, ele vai aparecer como aqui, ó, Cisco IP Communicator Skinny, né? Então é CIPC, tá? Tem que bater, senão ele vai dar problema que na hora de fazer a associação dos números, né, a determinadas ações do telefone, se o template não estiver certinho, vai dar problema, tá bom? Common Phone Profile, tá certo. Location tá ok. Isso aqui a gente não precisa mexer. Vocês estão vendo quantas opções tem, né? Tá, isso daqui tudo deixa como tá, não mexe. Essa parte aqui tem que configurar, tá? A parte de segurança coloca o default, porque vocês não tem nenhuma outra opção nesse momento. De resto aqui, gente, não precisa mexer em mais nada, tá? Só estou fazendo um check só para ter certeza que de fato não tem nada aqui que a gente precisa alterar. Deixa como tá. Tá bom? Aí aqui vocês vão adicionar o ramal, tá vendo, ó? Vocês podem adicionar um monte de ramais, né? Então, no caso do IP Communicator, ele suporta dois ramais, tá? Duas linhas. Vamos adicionar um DN, né? Um ramal. O Directory Number vai ser 111 para esse telefone. A gente não está usando Route Partition, né? Então aqui eu vou colocar a linha 1 como Description. Ativa, tá? Essa linha está ativa. Voicemail Profile, tá? É aquilo que a gente criou, lembra? No VM Profile, né? O padrão, tá? Call Insert Space a gente não está usando. Presence Group também não. Pode colocar aqui, se quiser, o Music on Hold, tá? Que é o que já vem com o Call Manager. Só a musiquinha de espera, essas coisas. É um arquivo AVE, né? Que ele vai tocar quando você colocar em espera, esse tipo de coisa, tá? Você pode depois colocar os seus próprios aí, se vocês quiserem. Aqui. Marquem essa opção, tá? Forward No Answer Internal. Aqui acho que é só isso, tá? Acho que a gente não tem que mudar mais nada. Salva. E o telefone está adicionado, tá? Eu vou criar, pessoal, um segundo ramal que seria deixa eu só ver uma coisa aqui, peraí. Eu vou criar um segundo ramal, né? Que seria o ramal que está agora no meu notebook, tá bom?
Vamos aqui então. Deixa eu só voltar aqui então para lista de devices, né? Phone, dar um find, né? Aqui está o que eu acabei de criar. Eu vou dar um add new e vou criar o 2222. Mesma coisa, IP communicator, igualzinho. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ele dá a opção de copiar, tá vendo? A gente pode fazer isso, tá? Bem mais fácil, né? Laptop. O resto aqui a gente não vai ter que mexer em nada, tá? Porque basicamente é igualzinho o que a gente acabou de mexer. Essa é a parte legal de poder copiar, né? Salva. O que vai mudar agora é o ramal. Description linha 1. Voicemail profile. Tem coisa aqui que eu coloco, pessoal, que nem faz diferença pro cenário, tá? Music on hold, por exemplo, é óbvio que não vai fazer diferença se vocês colocarem ou não. Tá bom? Aqui não tem mais nada, né? Aqui basicamente acabou. Tá vendo como o segundo foi bem mais rápido, né? Só vamos checar se ele tá lá. Tá aqui então meus dois telefones, tá? Vamos checar. Aqui agora eu vou resetar esse. Como que vocês resetam o telefone? Asterisco, asterisco. Velha, asterisco, asterisco. Se registrou. Se eu der um refresh aqui agora, eu vejo que ele está registrado, tá? Então, esse telefone meu aqui, ele já está registrado. Eu vou pegar depois do notebook e vou ativar ele também. Deixa eu fazer isso já. Então vamos lá, startar aqui o IP Communicator. Esse aqui vocês não conseguem ver porque o screen sharing não está pegando o Note, tá? Espera aí que ele está bootando aqui. Pronto, bootou. Aqui eu só vou fazer aquela configuraçãozinha inicial nele também, para colocar o nome, para bater com o que está no Call Manager, né? Aqui no meu notebook ele travou o negócio do nome, ele não deixa eu mudar. Deixa eu ver se eu consigo fazer o contrário aqui. Eu vou mudar o nome do dispositivo aqui, tá? Em vez de mudar no telefone, eu vou usar o que o telefone está colocando. E vamos ver. O ruim é que é um nome grande, né? Então é CEP. Na verdade é o MAC address, né? 089E. Opa, 89, não 98. 089E. 0175BB. 0175BB19. Tá? Esse é o nome do nosso amigo aqui. Vamos ver se vai funcionar. Deixa eu resetar ele. Asterisco, asterisco. Velho. Asterisco, asterisco. Vamos ver se vai. Bom, ele está lá botando. Espero que eu não tenha colocado o nome errado aqui também.
funcionou aqui, tá? Na verdade eu descobri o que estava acontecendo aqui com o meu communicator, né? Por que eu não estava conseguindo alterar. Aqui eu estou rodando o Windows 8, né, no meu notebook, e ele pede que eu rode o IP Communicator como administrador para conseguir fazer essas alterações, tá? Eu já rodei ele aqui, mudei, inclusive vou voltar aqui para 2222, tá? Assim a gente mantém um padrão, tá bom? Salvar. E pronto, ele está registrado já, tá? Estou conseguindo ver ele aqui. Agora o que eu vou fazer, né, só para fazer um teste, eu vou fazer uma chamada, né, do 2222 para o 1111. Vamos só ver se funciona, né? Então vamos lá. Peraí, opa, coloquei errado aqui o número. 1111. Tá, então ó, tô chamando, né, do 2222 para o 1111. Se eu atendo aqui, alô, 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 olha o eco, 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 testando, eco, eco, tá? Beleza. Então, comunicação entre os dois ramais está ok, tá bom? Agora a gente tem que terminar a configuração do Unity, né? A gente só fez a integração do lado do Call Manager. Falta todo o lado ainda do Unity para a gente terminar. Então meus dois telefones estão aqui, os dois estão registrados, tá? Aqui ele inclusive mostra os IPs que foram pegos. No caso, são os mesmos IPs das máquinas, né? O 192.168.100.100 é o endereço do meu desktop aqui, onde está o ramal 1, né? E 192.168.107 é o endereço do meu notebook, né? Onde está o ramal 2, tá bom? Como é um IP Communicator, né? Ele não vai pegar um outro IP, tá? Ele é um software que está rodando no Windows mesmo, tá bom? Ele não pega então outro IP como um telefone real pegaria, certo? Vamos lá para o Unity, login no Unity. Aqui no Unity, tá? Deixa eu pegar o meu roteirinho aqui. Pouca coisa que a gente tem que fazer. Primeiro vamos em Telephone Integrations, aqui embaixo. Phone System, ele tem o default, a gente vai criar um novo, tá? Então, Phone System Name a gente pode colocar Unity Voicemail, tá? Salva. Ele abre aqui algumas opções, deixa eu ver. Não tem nada aqui na verdade que eu preciso configurar ou marcar, tá? É só isso mesmo. Só vou dar um double check aqui para ver se realmente está tudo certinho. Tá, a princípio eu não tenho nada para fazer aqui, tá bom? Então já está salvo, né? Só vou voltar aqui e ver se ele foi criado. Então tá aqui o Unity Voicemail, tá? Não tem nenhuma porta associada porque a gente vai criar ela. Próximo passo, Port Group, né? Add New. Aqui, pessoal, é o seguinte. Deixa eu ver aqui o Display Name, né? Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, tá? Então eu vou colocar também alguma coisa que faça sentido, tá? VM Port Group. No Phone System tem que associar o que a gente criou, tá? Port Group Type vai ser Skinny. Device Name Prefix, né? Aqui, pessoal, é onde vocês vão ter que buscar aquele que eu tinha pedido para vocês guardarem, lembra? Esse é o prefixo, né, que vai ser usado, que tem que ser igual, senão ele não se registra no Call Manager, tá? As extensões que a gente criou de MWI, né, então é 1101, se não me engano, né, é isso mesmo, e 1102. Tá? Essas são MWI on e MWI off, né, aquela LEDzinho on, LEDzinho off. E o endereço IP do Call Manager, né, então 192.168.100.115, a porta não muda, salvo. Tá? Certinho, foi criado. Agora a gente vai para Telephone Integrations Port. Add New. Enable, né? Number of ports vai ser 2, é o que a gente está usando. Phone System, na Unity VM. Port Group, Unity VM 1. Não lembro se foi esse que o nome que a gente deu, mas eu vou dar uma checada lá. Security Mode, tá bom?
Deixa eu só checar aqui. É isso mesmo, Port Group. Eu mantive esse, né? Eu não tinha colocado outro nome aqui. Bom, deixa como tá, tudo bem. Achei que eu tinha colocado Unity, Voicemail Port Group, não era? Bom. A princípio tá tudo certo, tá? Deixa eu ver só se tem mais alguma coisa aqui. Aqui na parte de integração, opa, acho que vai cair o mundo aqui. É só isso, né? Então agora eu teria que criar os usuários no Unity, né? Então venho aqui, Users. Ele já tem os usuários pré-determinados, aqui a gente vai criar um novo, tá? Aqui é usuário mesmo, tá? Então vou colocar alias, sei lá, Marco AF, por exemplo. Vou colocar tudo minúsculo. Isso aqui é só alguma coisa que tenha significado para vocês, tá? First name Marco, last name Filipete, SMTP address, se vocês tiverem algum tipo de integração SMTP usem, tá? Eu não tenho, mas eu vou pôr. Mailbox Store é o default, vocês não criaram mais nada, né? O extension aqui tem que bater, né? Então, vou colocar Marco AF. Aliás, o alias aqui eu vou colocar o ramal, pronto. Tá? Então, ramal 1. Só isso que eu tenho que fazer, salva. Aqui, pessoal, tomem o cuidado, tá, de checar, fazer um double check depois, tá? Então, aqui tudo bem, foi o que a gente acabou de fazer, não vai ter integração com o LDAP nesse momento. A gente não tem partition, tudo bem. Phone System, pessoal, tem que ser o que a gente criou, tá? Se vocês deixarem o Phone System original, não vai ter a integração, tá? Esse resto aqui a gente pode manter como tá. Vamos deixar só certinho aqui o country, né? Colocar Brasil. Tá, salva. E aqui agora vocês vão em User, Change Password. E vão colocar a senha, tá? Para vocês acessarem com PIN depois o voicemail, o sistema de voicemail. Então eu vou colocar 2013. Vamos ver se ele vai deixar, tá? 2013, porque ele tem algumas políticas de segurança aí que a gente pode até alterar, mas vamos ver se a gente consegue alterar. É aqui mesmo. Tá, então, o que eu fiz aqui, né? Vai em Authentication Rules, né? Escolhe a parte de voicemail. E aí vocês vão fazer as alterações que vocês quiserem, tá? Então aqui eu vou colocar sem limites para erros, tá? Porque a gente está em lab, tá bom? Minimum Credential Length eu vou colocar 1, tá? 0 aqui. E não checa para triviais, tá? Porque aí a gente consegue colocar senhas que ficam fáceis de a gente lembrar, tá? Lógico que, pessoal, em ambiente de produção, obviamente não é recomendado, tá bom? Então aqui vai ser o número do ramal, aí vai ser a senha, tá? 111, tá bom? Aí ele deixou, ótimo. Agora vamos criar mais um usuário, que vai ser o 2222. First name vai ser José, last name Lab. O display name, pessoal, vai ser o que o sistema vai ler, tá? Então ele normalmente já junta os dois aqui, não sei porque que ele não juntou, mas isso daqui é o que aquela voz robotizada, né, do Unity vai ler. Então fala the user José Lab is not available, né? Então é daí que vem o nome que você colocar aqui é o que ele vai ler, tá? Extension 2222. Não tem mais nada aqui, save. Só faz aquela checagem agora, né, para ter certeza que está tudo certinho. O Phone System muda para o que vocês criaram anteriormente. Fazer só as mesmas mudanças que eu fiz para efeito de consistência, tá? Aqui não tem mais nada. Isso daqui tudo pode ser colocado se vocês quiserem, obviamente, mas para efeito de teste não faz diferença, tá? Eu acho que é só isso, tá, pessoal? Save.
edit, change password, 2222, 2222 é o PIN dele. Tá? A princípio, pessoal, se o meu roteiro aqui não falha, tá? Isso daqui tudo deve estar funcionando. Acho que a gente fez tudo direitinho aqui. Deixa eu só pegar de novo aqui os usuários. Tá? O display name é o que ele vai ler, Marco Filipetti. Eu achei que ele não tinha pego aqui, mas está certinho. Então o Unity está configurado, o Call Manager está configurado. Vamos fazer o teste final agora, que é ver se de fato um está acessando o outro. Eu vou discar agora desse daqui para o 2222 e vou deixar cair. Na verdade tinha uma coisa aqui que eu tinha que fazer, que é especificar o tempo, né, que ele leva para cair no voicemail. O default é 30 segundos, tá? Então eu estou aqui então dentro do device, né, vai em directory number, e o campo aqui que a gente quer alterar é esse daqui, ó, no answer ring duration, né? Então vamos alterar para 10, o default é 30, né? Ou seja, depois de 30 segundos ele cai no voicemail. A gente vai alterar isso daí para depois de 10 segundos. Vou fazer isso também para o 2222. Vem aqui, 10 segundos. Ok. Beleza. Bom, agora vamos fazer o teste com o telefone, né? Então vou trazer o telefone aqui. Primeiro vamos testar o botão do voicemail. Esse botão, pessoal, só para vocês entenderem, tá? Aonde que ele foi configurado, em que parte, né? Aqui em Advanced Features, Voicemail Pilot, tá? Vocês lembram, né, que a gente veio aqui e configurou 2500, tá? Esse 2500 ele é exatamente o botão, né, que vai ser associado à cartinha aqui, tá? O botão de voicemail do telefone, tá? Então quando a gente clicar nesse botão, ele vai discar para o Pilot, que é 2500, e vai tentar então, pelo modo que a gente colocou top-down, primeiro com 2502 e depois com 2501, se o 2502 estiver ocupado, tá? Então são aquelas portas de comunicação com o Unity, tá bom? Enter your PIN, followed by Então ele está pedindo meu PIN, tá? O meu PIN é 1111. Aperta o jogo da velha. Welcome to Cisco Unity Connection. Please take a moment to personalize or update Aqui é para a gente your settings. personalizar então To nossa exit, caixa postal. press star. A recorded name identifies you to other callers. It also lets others know who left Tá. the message. You have no recorded name. To continue without a recorded name, press pound. To record a new name, say your first and last Eu vou name gravar. to the tone, then press pound. Marco Filipetti. Your recorded name is... Marco Filipetti. To keep the recorded name, press pound. Tá, vou manter ele. When callers cannot reach you, they may leave a message. Aqui é a mensagem, né, que o usuário vai receber. Encourages callers to leave a message. Your standard greeting is sorry, Marco Filipetti. is unavailable. To re-record this greeting, press 1. Eu vou To gravar keep it novo, and tá? continue, press pound. You can record your greeting at the tone. When you are finished, press pound. Você ligou para Marco Filipetti. Após o sinal, deixe seu recado. Your standard greeting is Você ligou para Marco Filipetti. Após o sinal, deixe seu recado. to re-record this greeting, press 1. To keep it and continue, press Vamos pound. manter. A PIN protects the privacy of your messages. Your PIN must be at least 1 digit long. Use a PIN that is easy to remember but hard for others to guess. For extra security, the system may ask you to change your PIN. Enter your new PIN followed by pound. For help, press 0. Vamos manter o mesmo PIN, tá? Enter your new PIN again to confirm it. Your new PIN Tá, ele só is deixou eu colocar o active. mesmo porque a You can gente be mudou a listed in the política de directory segurança. so that callers can reach you even if they do not know your extension. You are listed in the directory. To change your listing status, press 1. For help, press 0. To continue, press pound. Aqui, né, ele falou que o meu nome está listado no diretório. Se eu quiser mudar, eu mudo, né? Mas eu quis To manter. send a message, press 2. You have no old messages. For setup options,
Tá, então eu encerrei a minha configuração no Unity aí para minha caixa nova. Agora vamos ver se está funcionando, né? Eu vou discar então do meu outro ramal para ele, 1111, né? Então eu tô aqui no meu notebook, vou discar 1111 e vou deixar cair na caixa postal e vou gravar uma mensagem. Então 2222 está me chamando. 10 segundos. Não sei se vocês conseguiram ouvir. Oi, aqui é o teste, né? Então eu estou ligando para testar, ok? Um abraço, tchau. Pronto. E voilá. Tá? Então caiu na minha caixa postal, imediatamente foi para minha gravação lá na minha caixa postal respectiva e o Unity já sinalizou para mim que eu tenho mensagem, né? Tanto com LED aceso, isso aqui é o MWI funcionando, MWI on, né? Quanto com o envelopinho aqui. Então eu vou discar agora para o meu voicemail. Enter your PIN, followed by pound. Marco Filippetti. Hello. You have one new voice message. New messages. Message 1 from José Lab. Jose Lab. Oi, aqui é o teste, né? Então eu tô ligando para testar, ok? Um abraço, tchau. Legal, né? Received today at Aqui eu vou... 5:59 p.m. To repeat. Eu não vou manter, eu vou apagar ela. 1 to save it. 3. 2 to delete it. 3. Vai apagar Delete aqui. it. End of new messages. You have no new messages. Apagou. To send a message. O lab era esse, pessoal. Uma horinha aí para mostrar isso daí para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Como eu falei, eu vou mandar para vocês então o roteiro que eu segui aqui passo a passo para vocês replicarem isso depois na casa de vocês. E para aqueles que não conseguirem instalar o Call Manager, né, e obviamente que são nossos alunos, eu vou passar também instruções de como usar o Call Manager nosso. Né? Então vocês podem, usando o softphone de vocês, se registrarem no nosso Call Manager, configurar o Call Manager para aceitar o telefone de vocês, criar um usuário no Unity e assim por diante, fazer os testes que vocês quiserem, tá bom? Espero de novo que vocês tenham gostado, gente. Um abraço e até a próxima.